o Corinthians ele parece que tá pulando fora daquele possível acordo que alguns clubes já fecharam com a Libra. O Corinthians pode estar indo para a Liga Forte, que é a concorrente, para ganhar mais. E nesse ponto, cara, tá certo o Augusto Melo. Ele tem que estar sempre visando o que é melhor para o Corinthians em termos financeiros. A Liga Forte vai oferecer um valor praticamente igual ou maior pro Corinthians. Então... Cara, é o seguinte, o Corinthians havia muito tempo, ele não tinha tranquilidade para jogar um jogo. Ontem era um jogo decisivo. Cara, se perde um jogo desse, eliminado... Uma cruzeirada, né? Meu Deus do céu, então era um jogo decisivo. O Cianorte tá na Série D do Brasileirão, vinha das últimas 7 partidas só uma vitória, mas ainda assim o torcedor corintiano fica ressabiado. Ah, mas tinha o Beleia, né? Que o Belé, Júnior Dutra, né? Enfim, era um jogo que eu diria perigoso, né? Mas o Corinthians fez um gol com 2 minutos, cara. 2 minutos de bola rolando, o Corinthians fez um gol, e aí foi com tranquilidade, excelentes atuações de vários jogadores ali. Agora, destaque pro Antônio Oliveira, cara. Mas que treinador o Corinthians foi arrumar? Acabou a farra. Não, o cara fez com que jogadores que não estavam jogando nada, pelo menos tivessem força de vontade de correr e brigar pela bola. Pelo menos isso. O cara é sensacional. E assim, não é por nada não. Vocês aqui, todos clubistas. O único que não é clubista aqui é o Mano. Ele vai, eu tenho certeza que o Mano vai analisar de forma imparcial, igual eu analiso. Os outros aqui nem penso nisso. Mas se você pegar os últimos 4 jogos, futebol é momento. Futebol é momento. O Abel Ferreira, nos últimos 4 jogos, tem 2 empates e 2 vitórias. O Pedro Caixinha, do Bragantino, tem 1 vitória e 3 empates. O Antônio Oliveira tem 3 vitórias e 1 empate. No momento, o Antônio Oliveira é o maior treinador português em atividade no futebol brasileiro. Não, velho. Ô, seu Bento, o que é isso aí, velho? E acrescento aí, viu, Olha lá. Como o Domênico me falou essa frase, Depende do que eu falei. Que frase? O Tonhão é meu treinador e nada me faltará. O negócio é o seguinte. Para de falar bobagem aí. O Tonhão é meu treinador e nada me faltará. Ô, De Paula, o Corinthians ele pegou um time fraco? Pegou um time fraco, verdade. Mas, ô Quintino, o Corinthians ele cansou de pegar times do mesmo nível do Cianorte e se complicar, inclusive, dentro de casa. O Campeonato Paulista tá aí pra provar isso. Então, cara, eu acho que ontem, diante do que o Corinthians construiu, abriu o placar muito cedo, logo depois teve uma bola na trave do Michael, que perdeu um gol praticamente cara a cara ali com o gol, e acabou desperdiçando de fazer o segundo com menos de 10 minutos. Aí depois, ainda do primeiro tempo, o Romero fez lá com 30 minutos lá o segundo gol do Corinthians, enfim. Mas eu gostei muito do segundo tempo, De Paula, porque, cara, esse quarteto mágico mesmo aí, com o Garro, com o Wesley, com o Paulo Henrique e com o Ibrahim Romero, cara, vou te falar, jogaram... Como é que é? Quarteto mágico. Não. Quarteto mágico. Domênico Gato, Garro, Wesley, Pedro Henrique e Romero. Cadê o momento fanfarrão da rádio? Mas é verdade. É verdade. Nossa, ganhou no grito, hein? Pediu, hein? Ganhou no grito. Pera, quarteto mágico? Pera lá. Puta vida, galácticos. Os galácticos. Até o De Paula falou aqui, manda o momento fanfarrão. Cara, O De Paula falou aqui fora do ar, o Mano é louco. Eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. O Mano, nessa daí, raramente, hein? Nessa eu tô com ele, hein? Raramente esse puxa. Mas, ô De Paula, falar, por exemplo, do Ranielli e do Garro, já é meio que chovendo molhado, mas um cara que eu tô gostando bastante aí é o Pedro Henrique, hein? Esse maluco aí, ele tá chamando a responsa, é um cara... Tá com confiança, é habilidoso. O Wesley também tá resgatando a confiança. Quantos jogos do Pedro Henrique, mano? 2. É o segundo, ô Quintino. É o segundo. Mas chegar no Corinthians, ô Quintino, estreando contra um Palmeiras, perdendo o jogo, e o maluco chamar o jogo, já dá pra ver que o maluco não é cagão. Tem jogador que numa dessa, treinador, pô, eu ainda tô fora de ritmo. Porque o treinador sempre fala, e aí, vem. O cara de vez em quando ele dá um migué pra não entrar. O Pedro Henrique foi lá, entrou e já chamou a responsa. Ontem, novamente, ele volta a jogar bem. O Corinthians, ele carecia, De Paula, de jogadores que tinham essa característica de chamar ali o jogo, ir pra cima do adversário no 1 contra 1. E, cara, esse maluco tá fazendo isso. Assim como o Wesley também tem feito, assim como o Romero também tem feito. E quando chegar o Coronado aí, possivelmente, De Paulo, eu acho que ele vem pra ser titular. E aí o Corinthians vai ter que mudar um pouquinho o jeito de jogar. Eu acho que o Corinthians vai ter que jogar ali com 2 meias, no caso o Garro e o Coronado, e na frente com 2 atacantes. E aí o Corinthians vai ter boas opções ali pro ataque. Hoje, não sei se pode ser um Pedro Henrique e Yuri Alberto, eu não sei se pode ser um Pedro Henrique e Romero, eu não sei se pode ser, sei lá, um Wesley e Romero, mas pelo menos agora o técnico tem opções, que antigamente não tinha. E agora o Corinthians ele tá resgatando, além de confiança, um bom futebol. Doa quem doer, o Corinthians tá de volta. Ô, mano, vai te catar, vai. Eu vou ter que interromper. Pois não. Eu vou ter que... Vocês estão com essa quantidade de adjetivos asneira, Quintino. Cianorte, que ganhou no Campeonato do Paraná. Não é o salarial de 150 mil, Quintino. 150 mil foi o salarial do Cianorte. E daí?
Não, mas ô Danilo, a questão não é a vitória contra o Isso, Cianorte. A vitória contra o Cianorte é importante, mas ter buscado um empate contra o Palmeiras também foi. Ter vencido o Botafogo da forma como venceu também foi. Bêbado ontem. A Portuguesa. Oi? Ontem vocês bateram em Não, bêbado. mas tinha bêbado batendo em nós também. Vem, ô Quintino. Exato, é justamente isso que vocês não entendem. A questão é essa. Domênico, o Corinthians ele tava tropeçando para adversários do mesmo nível. Tudo bem, mas é muito cedo, mano. Desculpa. É muito O cedo. Corinthians tá de volta, Domênico. O Ô, Corinthians tá de Domênico, volta. nós não temos Mano, paciência, assim, nós não temos paciência. eu não tô tirando sarro nenhum. iludidos. Não, eu vou falar sério. Iludidos. Eu me iludi Vocês de novo. ganharam um time que é série, sei lá que série que é do Brasil. de Nem sei dado. que é. Iludidos, né? Dedidado. É assim, e ganhou um jogo aí, como o Quintino falou. O futebol tá muito nivelado, né, Domênico? Vocês foram Não, não, amassados não, não, pelo não, não, Palmeiras. não, Os caras falam que tá falando, os caras não falam nada. É verdade, hoje em dia um time de Série D pode perfeitamente Mas, olha, jogar Série C ou Ô, De B. Paulo e Mano, A gente viu o Cruzeiro. Que série que tá o Era uma Souza? vida, Que série velho. que tá o Souza? É. Ó, E você no sei. programa, Mas tem gente que acha Mas, ô, mano, olha o gramado que os Cruzeiro caras pegaram Sim, lá. é verdade, mas é o Manchester City mesmo. Vocês jogaram com o adversário que marcou um gol pra vocês. Aquele gol foi contra, cara. É. 1 minuto. Não, Vocês agora, estão de brincadeira, agora você gente. tocou num ponto importante, Quintino. Ô, mano, o Wesley, o Vanderlei Luxemburgo chegou a criticá-lo bastante, falando que ele era individualista, etc e tal. E o Wesley, ele sempre puxava, ele joga pelo lado esquerdo, puxava pra perna direita pra cruzar dentro da área, chutar. O Wesley agora, mano, com a chegada do Antônio Oliveira, tá fazendo jogada de linha de fundo. 2 lances, o gol foi jogada de linha de fundo e o passe que ele deu pro Maicon também foi pela linha de fundo. E o Pedro Henrique, pelo lado direito, também fez linha de fundo. Então o Corinthians não tinha essas alternativas. Cara, o Agora Pedro Henrique tá tendo virou profundidade. Agora uma pergunta pra vocês. Pagaram 500 Ô, pau mano, do cara. Para, a torcida do Inter 500 queria matar o Pedro Henrique. Também, O Coronado, Fica com o do Queiroz, ó. tá fazendo um trabalho de intensificação, né? Tá aprendendo a falar em português já pode- primeiro, né? Porque ficou já texto pode lá ganhar fora. uns minutos aí domingo, já pode entrar. Quem sai no time? Não, Que vai foi, rodar um Coronado? atacante. Vai Quem? rodar um Quem? atacante. que você tira? Quem que você tira, então? Os atacantes? Não, você, o De Paulo Oliveira. Olha, eu deixaria o Pedro Henrique começar no banco dessa vez. O Wesley tá merecendo Mas a titularidade. tem uma notícia agora, E o viu? Romero também. Tem uma notícia agora. Aliás, não foi tudo isso, então, o lance do Murilo com... De que o Corinthians, quem comanda é a doutora Ana Carolina Corte agora. Tá, e faz milagre? Meu amigo, ali, Então eu vou retirar a crítica que eu fiz pro Murilo, então. ali é outro Ele fez um puto departamento. escândalo, falou É que Paulo, ia é milagreiro agora, De Paulo? Nossa, É, Paula, há uma paixão platônica? Sim, É. sim. É mesmo, Ela tua esposa sabe não disso. tá ouvindo, no Inclusive, caso. falei hoje com o grande Olavo Guerra. Se você me permitir, provavelmente ela Permito. concederá uma entrevista pra nós aqui. É mesmo. Aí. Para o E departamento ela sabe médico. desse carinho que você tem? Acho que não. 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 Tá sabendo agora, né? no Tá. caso. Será revelado. Será Então, revelado. assim, Tem no como, ar. que é o nome Pode ter da, como é o nome da médica? Doutora Ana Carolina. Doutora Ana Carolina, a senhora médica e coordena o Corinthians, É, etc chefe e tal. agora, chefe. Aqui nas nossas fileiras nós temos Chefe. um rapaz, um profissional apaixonado pela Testão. senhora. Um cara que assim só pensa em você, É. né? A preocupação dele não é quem vai jogar, é Não. qual é o médico do Corinthians que É. estará naquele jogo. Quem tá escalado? Ele quer se machucar pra ser atendido por ela. Quem o Antônio Mas, ô, Oliveira De vai Paulo, você escalar? não largaria a interessa. família? Você largaria a família pra ela? Vai, responde. Não largaria. Não largaria porque sou Sob apaixonado hipótese pela minha nenhuma, esposa. sob hipótese nenhuma. Mas você... Não, esse tipo de pergunta é complicada pra responder. Ô Danilo, você talvez saiba melhor. Diga. Dá pra se apaixonar por 2 pessoas ao mesmo tempo? Putz, você saiba melhor. Você saiba melhor. Não, impossível, não dá. Como Ela não? Tem gente que tem vida dupla, cara. Aí na rádio tem um monte, pô. Posso falar um negócio, ó? Olha aqui, ó. Você. Olha aí, chegou a mensagem pro Danilo, Ixi, velho. Maria. Acabou de chegar a mensagem. Olha aí, que olha aí. ela Ela já falou? mandou, opa, Ixi, Opa, Maria. Diva. Ela já mandou Diva aqui, acabou de Diva já mandar. mandou. Então é o seguinte, ó. Sabe que tem um pagode Só que uma diz assim, coisa. Mulan Rouge não inventa Aqui, ó. moda, Não vou lá em hein? Paris, Você não nem vou, inventa não vou, moda, hein? Não vou. Ó, chegou da minha esposa também. O que chegou pra você aí? Que a Diva Opa, falou? ela falou, opa. A minha falou assim: Mo, não esquece de passar no mercado e trazer laranja, banana. Não, e deixa na eu ler a farmácia, verdadeira. lenço umedecido. Deixa eu ler a verdadeira. Vai aqui. Olha a verdadeira, Por a isso verdadeira. que Ó, cada vez mais você tem outros olhos pra Exato. doutora. Vai, mas não volta, tá? A verdadeira aqui, ó, a mensagem. Exatamente. Agora, Mas, ô, Bento. Pois não, fala aí, mano. Complementa aí, De Paula. Complementa Não, aí. não, mano, o Leandro Meira De Palma. separou uma imagem aí pra colocar pra quem tá no YouTube. Da doutora. O Rodrigo Garro, em 2024, mesmo tendo demorado pra estrear, etc e brincando. tal, já jogou 438 minutos. O Renato Augusto e o Juliano, somados esse ano, jogaram 395 minutos. Mas tava machucado, ô, Não De Paula. pera lá. interessa, não interessa. Como não interessa? Vocês Não estão de brincadeira. interessa. O cara Ô, pode peraí, lesionar o ou cara não. tá Não, mas o cara tá Mas no machucado. Corinthians, o Renato Augusto vivia lesionado também.
É isso que eu tô querendo dizer, Domênico. Um cara que tá machucado com um cara que Mas não é isso que eu tô querendo dizer. O fato das lesões recorrentes, por exemplo, do Renato Augusto. Isso. É isso que eu tô querendo dizer. Olha como o Rodrigo Garro é muito mais efetivo. O Renato, né, mano? É ídolo, é maravilhoso. melhor esperar um mas pouco, não dava... Não, ô, Domênico, isso aqui é momento. Isso aqui é o retrato do momento. O Garro jogou muito mais do que o Renato Augusto e o Juliano, que saíram. Então, é fato que você tem um jogador mais jovem, que vem com outro espírito, pode render mais. Um abraço pro pessoal do Fiel Resenha e do Fala Muito Fiel aí que mandaram. Dá pra ver aí nitidamente, até na postura do Garro em campo, a entrega durante o jogo inteiro. O Garro no segundo tempo, o cara tá inteiro. O Renato Augusto, quando começava o segundo tempo, dava a impressão que ele escalou o Everest. Tá velho, olha a idade velho. Mas é isso, Domênico, a gente tá questionando, porque tinha muitos viuvinhas do Renato que achavam que era um absurdo o Corinthians dispensá-lo. É um jogador, Domênico, extremamente técnico. Eu sou o maior defensor do Renato Augusto, mas não dá mais pro Renato Augusto jogar com alta intensidade. Não dá mais pro Renato Augusto jogar de forma participativa no time. Mas se fosse, por exemplo, se o Corinthians tivesse 3, mas aí que tá. Muitos corintianos achavam um absurdo o Corinthians não ter renovado com ele. E o Renato Augusto, Domênico, era um dos maiores salários do Corinthians por toda a carreira que ele já tem. Entendeu? Então não tinha como você renovar com ele pra ser uma cereja do bolo e colocar o Renato Augusto talvez num segundo tempo ou contar com o Renato Augusto um jogo a cada 5. Não dá, gente. Não dá. Uma hora a conta chega pra todo mundo. Mas hoje só se fala isso, sabe por quê? Porque chegou o Garro e tá jogando bem. Se não chegasse, iam estar falando, eu tenho certeza do que eu tô falando, iam estar enchendo o saco. Mas mandaram embora o Renato Augusto, é porque então, chegou um cara e tá jogando. Mas é óbvio. Só por isso. Então, a mesma coisa, você tem o chinelo velho, que te serve talvez aí pra quebrar um galho, mas vira e mexe, ele estoura a correia, e aí ele te deixa na mão. Se você compra um chinelo novo, e aquele chinelo não é tão confortável quanto o antigo, você vai meter o pau no chinelo novo. Mas a partir do momento que você traz um chinelo novo e ele corresponde à expectativa, quer dizer que você acertou. Então tem que parar, às vezes, o torcedor, de ficar, mas aquele cara, o torcedor, ele empalha o jogador e ele põe na história do clube, Quintino, e ninguém pode mexer. Eles estão de brincadeira. Fala aí, Quintino. Sobre a comparação aí, o Juliano começou muito bem no Santos. Infelizmente, lá no jogo do Allianz Parque, ele estava no banco, ele entrou e teve um problema na panturrilha. Mas ele está muito Mas ninguém bem questiona a qualidade do Juliano e do Renato Augusto. Não é essa a questão. Nós estamos falando justamente essa. Olha como os dois jogadores não tinham mais condições de atuar em bom nível, porque se machucavam demais. Exato. A ideia é essa. Por isso mostrando a minutagem de um jogador hoje que não tem problemas de contusão e outros que estavam lá estavam com problemas. Hoje, esse ano, em outros clubes continuam com suas contusões, continuam com seus problemas, somados os dois, não dá a atuação do Garro. Muito bem. Sobra, só para acrescentar aí também, rapidinho, mais uma notícia do Corinthians aí que eu acho que é importante. O Corinthians, ele parece que tá pulando fora daquele possível acordo que alguns clubes já fecharam com a Libra. O Corinthians pode estar indo pra Liga Forte, que é a concorrente, para ganhar mais. E nesse ponto, cara, tá certo o Augusto Melo. Ele tem que estar sempre visando o que é melhor pro Corinthians em termos financeiros. A proposta que a Libra tinha equiparava ali, talvez, um pouquinho abaixo ali o que o Corinthians poderia ganhar comparado ao Flamengo. A Liga Forte vai oferecer um valor praticamente igual ou maior pro Corinthians. Então, nesse ponto, De Paulo, tem mais. Sombra, na boa. Podem falar que é clubismo, mas não é. A torcida do Corinthians, ela representa dentro do estado de São Paulo mais da metade dos torcedores que consomem futebol. Mais da metade. Posto isso, a gente tá falando do estado mais rico da América Latina. É o estado mais rico da América Latina. É fato. A torcida do Corinthians hoje é um fato errado. No estado de São Paulo. Isso não é fato. É verdade. Não é. Basta pegar proporcionalmente a torcida do Corinthians e comparar com as demais. Posto isso, aí tá falando de um percentual aí de metade de um estado. Não, mas não é metade. Não é metade. Não é metade. Que seja 40%. Que seja 40%. A gente tá falando de milhares de pessoas morando na maior cidade em termos de arrecadação e gasto da América do Sul. Não dá pra comparar em termos de... Ele tem que ir pra onde ele quiser. O Corinthians tem que ir pra onde ele quiser. Eu não terminei de falar. O negócio é o seguinte, o Corinthians nesse ponto, ele tem a obrigação, De Paula, de buscar sempre o que for mais atrativo pra ele. E o Corinthians, ele merece ganhar mais que o Flamengo, sim. Porque, na boa, volto a falar aqui, a gente tá falando da maior cidade da América Latina. Em termos de consumo, Domênico, a torcida do Corinthians tem um potencial muito maior do que a torcida do Flamengo. Aonde você viu isso? Mas é fato. São números. Não dá, mano. Qual é a cidade mais rica da América Latina? Qual é a cidade mais rica da América Latina? Não, mas não é. É Brasil. Você tem que pegar Brasil. Mas é que tá, Domênico, a cidade mais rica em termos de consumo, quando a gente vai falar em termos de consumo, Domênico, a gente tem que pegar as cidades mais ricas para poder se embasar.
A torcida do Corinthians, se você pegar a amostragem e o proporcional aqui, em termos de captação, a torcida do Corinthians tem um poder muito maior de consumo do que a torcida do Flamengo. Não, mas aí não. Deu no IBGE, Aí já né? vamos entrar vocês estão malucos, vocês estão... O clubismo isso é de vocês raciocínio me lógico, quer Quero parabenizar o Mano. Isso é Olha, raciocínio o lógico. clubismo dos caras é uma coisa Não, que eu quero cega, parabenizar cara. o Mano pela Pela imparcialidade. jumentice. Mas peraí, gente. Vai chupar um ovo com casca, rapaz. Mas eu sou Pessoal, imparcial, é fato. E falar que a torcida do Corinthians é maior que a do São Paulo, do Palmeiras e do Santos juntos? Você é É louco. brincadeira, é um maluco, é um lunático. Fala isso aí, lunático. soma todas aí. É isso, é lunático, vive no mundo da Toma lua. todas aí. Tá de brincadeira. Ele fala e a galera fica ouvindo, velho. Então, Impressionante, bicho. o que o Mas Mano, Vocês são doidos. Pois o que o Mano diz não muda os fatos. É. O Corinthians ele vai pra onde ele quiser. Ele tá na Libra, acha que vai ganhar pouco na Libra. Ele pode ir pra onde ele quiser, vai pra Forte, se quiser negocia sozinho. Isso aí não muda nada. Pros outros não muda nada. Nada. Não vai alterar nada. Não altera nada. A questão é, na Libra existe uma garantia dos valores oferecidos. A Forte, ela levanta uma bandeira falando, aqui eu tenho como captar mais. Mas não tem Não a tá garantia. Não apresentaram. Porque a Forte chegou para os clubes da Libra e falou: olha, a gente tem mais dinheiro do que vocês estão propondo aí. Não querem se juntar? A gente tem mais dinheiro. A Libra perguntou: quais são as garantias? Não temos as garantias. Não temos os Então gols. tem risco aí. Exato. A Libra, o dinheiro que foi oferecido, está garantido. Certo. A Forte, ela diz que pode ter esse dinheiro, mas não conseguiu apresentar garantias. Aí aquela coisa. Tudo bem, você Vai pode ir arriscar, vai normal. arriscar. Isso vai Capaz de dar ruim. de cada clube entender Sim. o que é melhor pro seu negócio. Mas é que é natural o Corinthians sofrer esse assédio agora, né, Sombra? Um time que tá aí liderando várias situações. Cala essa boca, olha o outro falando aqui também, natural, velho. mano. Pô, mas vocês Tocar o telefone do mas Augusto. posicionam, do Você velho. tá Liderando o brincando? quê, De Paula? Mas você tá Liderando o Puta quê, De vida, Paula? velho. O Corinthians Liderando ele o quê, pode ô colocar. textudo? O Corinthians pode colocar, como ele já colocou em outros contratos também, precisa ter uma garantia de recebimento para poder ir para poder ir para Liga Forte. Ah, legal, que cada nem da contrato Tausa, feito né? de maneira exclusiva. Mas é que a Tausa não. Mas, por exemplo, quem tá por trás da Liga Forte, acha que... Então o Corinthians pode chegar lá e falar, bacana, o negócio é o seguinte, eu quero uma garantia dessa empresa. Boa. Acabou. É isso aí. É isso aí, Como vai é que é, lá. Kiki? Como é que é, Kiki? Liderando o quê, textudo? O que tá liderando o Corinthians? O Corinthians agora o Quintino vive naquele mundinho dele em Santos, ele não acompanha o que acontece em âmbito nacional. Tudo. Pega aí os números do Corinthians. Exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians está em negociações com um meio-campista português, Tcheca, 29 anos de idade. Ele está livre no mercado depois de deixar o futebol francês. Disputou até a temporada passada pelo Rennes, da França. Não houve a renovação do contrato. Ele disputou 9 jogos sem gols ou assistências. Jogador que conhece o Antônio Oliveira, embora as negociações entre Corinthians e Tcheca tenham começado antes. O Antônio Oliveira chegou ao Corinthians e endossou a negociação, disse que conhece e que trata-se de um atleta super interessante. 29 anos, volante de desarme, de boa capacidade física, de muito combate, mas também de bons passes longos. Chegaria, se contratado, para o lugar do Fausto Vera, que não tem conseguido deixar boa impressão. Tcheca gosta da ideia de jogar no Brasil, já havia sido sondado sem proposta pelo Vasco nos últimos tempos. Consultei uma pessoa envolvida nas tratativas e essa pessoa disse o seguinte, abre aspas, teremos reunião na segunda-feira, as coisas estão caminhando bem e eu acho que pode dar certo, fecha aspas. Se você não conhece o Tcheca, queria contar que ele está desde 2016 no futebol francês, com passagens por Lille e Rennes. Passou ainda antes de se mudar para a França pelo Braga, entre outros clubes, jogador bastante importante, acho que seria um acréscimo interessante para o Corinthians. Só para completar sobre o Timão, Samir Carvalho, meu amigo do Café do Setorista, afirmou que vai haver uma reunião na próxima segunda-feira com um investidor lá do sul do país, do ramo do petróleo, e o Corinthians vai propor a esse investidor que ajude na contratação de 2 grandes reforços. Fui checar essa informação com o pessoal do Corinthians, não consegui a confirmação. De qualquer forma, acho legal trazer a notícia.